Bom, vamos aprender agora como fazer um cálculo de um retorno médio de um investidor quando ele diversificar sua carteirinha, o quanto que ele está ganhando. Fazer um cálculo de uma média ponderada, um retorno ponderado, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá, vamos imaginar que o seu cliente agora, você explicou para ele que tem que diversificar para reduzir o risco da carteira, tudo lindo, maravilhoso, tá? Então, o seu cliente atendendo o pedido, ele resolveu diversificar. Então, ele pegou o dinheiro dele, que não importa lá, vamos ver quanto é que era. Ele pegou esse dinheiro dele lá, X, que ele tinha, e ele dividiu em ativos. No ativo A, vamos botar aqui, ele fez uma aplicação em um CDB, em um fundo A, tá? E ele aplicou também na ação da empresa B. Isso, ele fez essa diversificação da carteirinha dele, tá? E nessa diversificação, ele colocou aqui, ó, percentual do dinheirinho dele, tá? Vamos imaginar que ele tenha colocado aqui um percentual. Vamos botar, ele botou, foi bem conservador, ele colocou, esse fundo aqui, vamos botar um fundo de renda fixa, para ficar bem claro, tá? Então é um cara bem conservador, ele colocou lá no CDB lá 40% do dinheiro dele, mais 30, mas vamos botar mais 40, não, 50% nesse renda fixa e 10% nessa ação da empresa B, ok? E aí vamos ver que a rentabilidade em determinado ano, a rentabilidade acumulada, né? Então aqui percentual que ele aplicou. Certo, né? Agora, qual foi a rentabilidade de cada uma dessas aplicações aqui? Então, vamos imaginar que a primeira aplicação, depois de um ano, né? Vamos imaginar que nesse ano acumulado o CDB rendeu aí, sei lá, 10%. Esse fundo de renda fixa rendeu 11%. Já essa ação da empresa B teve uma queda, muitos problemas, foi um ano de queda de 30%, tá? Teve uma queda enorme, 30%. Ele quer saber o que aconteceu com o capital dele, se ele ganhou, se ele perdeu dinheiro, né? O que aconteceu. Então nós vamos fazer um cálculo médio ponderado, né? Matematicamente fazendo isso aqui, né, de uma maneira mais grossa, vamos dizer, eu vou fazer uma coisa assim, eu vou pegar lá 40% do dinheiro dele, que é o 0,4, e vou multiplicar por 0,1, que é 10% de rentabilidade, né? Na verdade é isso aí, justamente os 10% de rentabilidade. Vou pegar os 50% do capital dele e vou multiplicar por 0,11, que é 11% de rentabilidade. Tudo bem? E vou pegar esses 10% do capital do cara e vou dar um desconto sobre 30%, né? Então eu vou descontar desse cara aqui 30%, só que isso aqui é negativo, né? Isso é negativo aqui, beleza? E aqui eu tenho a rentabilidade acumulada do meu amiguinho, né? Então eu faria uma coisa assim, ó. Ponto 4, enter, ponto 1, opa, meu amigo, tu entrou no modo de programação? Vamos de novo, não me sacaneia, aí, vamos, fecha, deixa eu limpar a programação, laranjinha, tu não tá me escutando, meu, pronto, aí, agora limpamos aqui, vamos lá, ponto 4, ponto 4, enter, ponto 1 multiplica, ponto 1 multiplica, achei 0,04, opa, então aqui vai representar um ganho no capital dele de 4%, olha o que eu estou se formando aqui, né? Ponto 5 vezes 11, então vamos lá, ponto 5, enter, ponto 11 multiplica. 0,55, então aqui vai dar 0,055, ou seja, uma alta de 5,5 sobre o capital total dele. E o demais ali, 0,1 vezes 0,3 negativo, ponto 1, enter, ponto 3, ponto 3, troca o sinal, multiplica, uma queda de 3% sobre o capital dele. Uma queda de 3% do capital dele, né? Então, no total, né, se esse meu amiguinho ganhou 4 aqui, ele ganhou 4% aqui, aqui ele ganhou 5,5%, e aqui ele perdeu 3%, né, aqui ele perdeu 3%, mais e mais, no final ele vai ter ganho 1 aqui, porque 4 menos 3 é 1, 1 com mais 5 e 5 vai dar 6,5% de alta, foi o que ele teve, né? Beleza, essa é uma maneira de fazer bem trabalhosa, por sinal. Maneira mais tranquila de fazer isso é assim, ó, você vai limpar a memória da tua HP, você vai fazer o seguinte, primeiro você vai pensar, isso aqui nós vamos fazer um cálculo de média ponderada direto na HP. O que você quer? Você quer saber qual é o quanto ele aplicou em média ou qual o retorno médio? Retorno médio. Então você sempre vai começar digitando o que você quer saber. Como eu quero saber o retorno médio, eu começo digitando essa coluna aqui. Então eu vou começar digitando esse cara.
Então eu digito aqui, ó, 10%, ó, 10, não precisa apertar a tecla percentual, 10, beleza? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar Enter e vou informar para HP quantos por cento está aplicado a 10, que é 40. 40, eu disse que é 10% e 40 está aplicado. Aí eu aperto a tecla Soma Mais. Pronto, informei para HP minha primeira linha. Eu vou para a segunda linha, ó, sempre começando pelo que eu quero, que é aqui. 11%, ó, 11, Enter, primeiro cara Enter, e agora eu digito quantos por cento está aplicado a 11%, que é 50. 50, mando Soma Mais. Olha que maravilha. 30% negativo, toma cuidado, negativo. Então tu vai lá, 30, troca o sinal e dá Enter. Agora eu vou informar que 10% do meu capital está nisso. Então 10 e manda Soma Mais. Maravilha. Ele diz que tem 3, ou seja, 3 aplicações distintas. Fechou, são 3. Se eu quero a média ponderada, a média é o X barrinha, que seria isso aqui. Como eu quero uma média ponderada, é o X barrinha com o W, que quer dizer que está sendo ponderado, que está lá no número 6, em azul. Então eu vou ter que apertar a tecla em azul. Eu venho aqui com a tecla em azul, G, ativo o G na minha HP e aperto o 6. Olha que maravilha, 6,5%. Direto, sem ter que fazer todas essas contas aqui. Então presta atenção, como é que eu faço para calcular essa média ponderada? Primeiro digito os percentuais e depois o quanto por cento da carteira está aplicado. E aí depois eu vou no G6 e encontro a minha média ponderada, tá? Lembrando que, se você não tiver em percentual, tiver em valor, então por exemplo, o Joãozinho aplicou R$ 6.700 aqui ele tem 8.200 e aqui ele tem 4.300. Você tem que somar tudo isso para ver qual é o total do dinheiro que o Joãozinho tem, que é 6.700 mais 8.200 no HP, 4.300. Então você vai somar essa coisa aqui primeiro, né? Então vamos lá. Devia ter somado na mão, até que era mais rápido, né? 6.700, aí eu tenho 8.200. 8.200, soma, e eu tenho mais 4.300. 4.300, né? Pronto. Então ele tem um total de 19.200. Então achou o total que o cara tem. Ele tem aplicado 19.200, tá? Agora é só saber quanto isso corresponde, né? Esse 6.700 aqui, ele corresponde quanto? Eu posso dividir aqui o 6.700 por 19.200, eu vou ter isso, né? Eu posso fazer direto com esses 6.700 aqui. Eu posso fazer 10% 6.700 e jogar no HP. 11%, Enter, 8.200, mesma coisa, eu vou achar o mesmo resultado, porque em percentual é a mesma coisa, tá? Então eu poderia muito bem vir aqui, limpar minha memória, fazer lá 10%, 10%, Enter, e vou ponderar R$ 6.700, que é o que ele aplicou, tá? Vou lá, somo mais, 11%, Enter, 8.200, né? 8.200. Somo mais. E 30% negativo. 30% negativo. Enter. 4.300 é o valor que ele aplicou. Somo mais. Claro que aqui eu não vou encontrar os mesmos 6,5. Por quê? Porque é óbvio que 6.700, se 6.700 correspondesse exatamente 40% desse total, e 8.200 fosse exatamente os 50% total, como os percentuais mudaram, porque eu inventei valores a atribuir, eu vou achar um outro valor, tá? Vou achar um outro percentual. Então aqui eu vou achar uma resposta G6, 1,46 foi o ganho que ele teve, tá? Então, mas você pode enfiar direto esse valor. O que eu estou fazendo? Pegando uma rentabilidade e ponderando por um certo peso, que pode ser em percentual ou o próprio capital que o cara investiu. A HP vai fazer esse cálculo para você, que é o cálculo de rentabilidade média. Beleza? Bem tranquilinho? Então tá.